Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus repete 3 vezes: não tenhais medo. Aquele que tem fé deve pedir a Deus que possa livrá-lo do medo. A fé nos encoraja, pode diminuir o medo. Irmãos e irmãs, mas Jesus pede para ter temor, temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo. E o temor vai aperfeiçoar a virtude da esperança. Quem espera em Deus vai ter um santo temor e não terá o medo que pode nos paralisar e gerar transtorno na nossa vida. O temor, ele tem como que alguns degraus para chegar à perfeição. Existem espécies, classes de temores. Primeiro, o nível mais baixo é o temor mundano ou humano, o temor servil a Deus e o temor filial de Deus, que é o temor puro, perfeito e santo. Esse temor mundano é o medo que se sente com relação às criaturas ou situações mundanas. São temores humanos, medo de pessoas. E ligado a Deus, esse temor, ele é muito mais o medo de ofender a Deus e ir para o inferno do que ter o verdadeiro temor de ofendê-lo. Quando nós adquirimos esse dom do Espírito Santo e queremos colocar esse dom em prática, precisa dessa ascese para passar do temor humano ao temor servil. E esse temor servil é principalmente o medo de ser castigado por Deus. É uma classe de temor que nós vamos evitar o pecado, as situações de queda, ainda por uma relação com Deus não totalmente filial, mas às vezes nós vemos Deus como aquele que pode castigar a nós nessa vida. Mas é o início de um caminho. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho tem esse temor servil. Ele diz ao pai que está trabalhando na casa do pai. Chega o filho mais novo e é acolhido de um modo melhor do que aquele que está sempre ali. Mas o filho mais velho, na parábola do filho pródigo, tem esse temor onde ele olha para o pai como um chefe, um patrão. Está servindo, mas ainda não de modo filial. E o temor de Deus perfeito, esse temor filial, é o temor de nos afastar de Deus que é nosso Pai, nos criou e que nos ama, de ofender a Deus por amor. Eu amo tanto que eu não quero ofendê-lo com meus pecados. Queridos irmãos e irmãs, esse temor filial é próprio do Espírito Santo e ele pode ser aperfeiçoado na nossa vida. Dentro do temor filial, nós vamos encontrar 3 classes: esse vivo sentimento da grandeza de Deus e o extremo
horror a tudo que possa ofender a sua infinita majestade. Segundo, uma viva contrição das menores faltas cometidas por haver ofendido a um Deus infinito, infinitamente bom, que nasce um desejo ardente e sincero de reparar as nossas ofensas. Por fim, nasce também um cuidado constante para evitar as ocasiões de pecado. Então vamos seguir o evangelho deste domingo, não tendo medo, mas tendo um temor que nos santifica e nos une ainda mais ao Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.